Mas depois, aos poucos, descobri que há uma coisa que todos temos em comum, independente da casta ou da religião. Todos somos feridos ao longo da vida. Todos queremos sobreviver e ser felizes. E todos precisamos ser bem tratados. Vamos fazer uma viagem do Brasil diretamente para a Índia contemporânea e conhecer, a partir dessa história de hoje, o submundo dessa cultura tão rica, tão impressionante, tão diversa, mas também tão atroz para muitas pessoas. Olá pessoal, eu sou Kênia Diógenes, você está no Cabe na Estante e a história de hoje é da maravilhosa Amita Trazi. Eu vou chamar assim porque eu não sei como é que chama. Ela é uma escritora indiana que vai escrever a história desse livro maravilhoso que se chama Todas as Cores do Céu. Esse livro conta a história da Tara e da Mukta. A Tara, em 2004, ela volta para a Índia, né? A gente vai saber ao longo da história onde que ela estava e por que ela foi embora, mas ela volta para a Índia para investigar o desaparecimento de uma grande amiga, uma menina que morava na casa dela quando elas eram crianças, e numa certa noite essa menina foi raptada, sequestrada e sumiu. E a Tara volta para a Índia em 2004 para investigar esse acontecimento, esse sumiço de 12 anos atrás. Bom, o que tem de tão interessante então nessa história? A Tara, né, gente, eu não posso falar muita coisa, porque senão vou dar spoiler e todo o desenrolar do livro vai acontecendo lentamente. Ele é contado em duas narrações, em duas narrativas. Ora é a Mukta quem fala, ora é a Tara que fala, e a gente vai conhecer as duas versões de uma mesma história de amor, que é a história dessas duas, de um amor fraternal, certo? De irmãs. Dessa história de amor e de amizade, né? E que vai desenvolver na gente tanto sentimento... enfim. Bom, quem é Mukta? Mukta é uma menina, uma criança, no início da história, de uma comunidade que vive numa comunidade fictícia no interior de uma cidade pequena da Índia, e ela faz parte de um grupo que são chamadas de Devadasis, e as Devadasis são como se fossem casadas com a deusa, e esse casamento com a deusa faz com que elas não casem com mais ninguém, mas que elas sirvam aos homens que procurem por elas sem poder dizer não. Ou seja, são prostitutas. Segundo a crença das Devadasis, uma vez que tem uma filha, você é Devadasi e você tem uma filha, ela também será Devadasi. Mas a mãe de Mukta, ela não queria esse destino para ela, e várias coisas vão acontecendo ao longo do crescimento de Mukta, e ela vai percebendo quão cruel é o seu destino e o porquê que a mãe dela não quer esse destino para ela. Eu sei que várias coisas acontecem que eu não vou contar, mas a Mukta vai parar na casa da Tara. A gente sabe isso logo no começo do livro, certo? E elas vão desenvolver essa história, essa relação de amizade, mas assim, não é tudo tão simples assim, porque a mãe da Tara, que é de uma casta diferente, assim como o pai da Tara é de uma casta diferente, vale lembrar que a Índia, por muitos e muitos e muitos anos, foi uma sociedade dividida em castas sociais, onde uma casta social jamais poderia se casar com a outra, mas uma mais alta com a mais baixa, ou o contrário, porque isso seria fora totalmente dos padrões e da cultura. Hoje a lei de castas é proibida na Índia, no entanto, é uma cultura que permanece ainda muito forte, né? E mesmo que não seja em 2004, ainda era uma cultura muito forte. No entanto, a mãe o pai da Tara é de uma casta mais alta, a mãe da Tara é de uma casta mais baixa do que o pai da Tara, mas de uma casta mais alta do que da Mukta Devadasi, né, que é Devadasi, e que jamais é uma impura, né, e que, enfim, foi muito torturante para a mãe da Tara aceitar essa menina dentro da casa dela, aceitar que essa menina pudesse conviver harmoniosamente naquele lar. Foi assim um sofrimento muito grande para esta mulher, né, que era muito ligada às tradições, embora ela também tenha as coisas dela aí que eu não vou contar, né. Então acontece algo com a mãe da Tara, tudo envolvendo um grande atentado a bombas real que acontece na Índia. E, enfim, a vida da família desanda a partir desse atentado, e logo depois desse atentado a menina Mukta é sequestrada. A Tara vive
no coração dela com a ideia e com a certeza de que ela foi a causadora do sequestro da Mukta. A Tara passa uma vida dentro do coração dela, achando que é a culpada pelo sequestro da Mukta, e a Mukta foi a única amiga que ela teve na Índia de verdade, e ela volta para a Índia para desvendar esse caso. Enquanto isso, a Mukta está vivendo situações horrorosas. E aí eu vou contar a situação da Mukta como diz lá no final do livro da Amita, ela vai dizer que tudo só é mentira, né? Só é fictício. O vilarejo, o nome do vilarejo que elas vivem, e as personagens, elas não existem de verdade. No entanto, qualquer menina indiana na situação da Mukta tem aquela história como verdadeira. Então a Mukta, ao ser sequestrada, ela é vendida para prostituição. Muitas meninas na Índia são sequestradas e são levadas a se prostituir. Isso é um comércio, isso é um negócio na Índia. E aí, quando ela começa a descrever toda a vida dela, todo o sofrimento que ela passou de prostituição, nós vamos ter aí um misto de sentimentos, de não acreditar que aquilo é possível, de não entender como é que uma sociedade humana aceita aquela situação para outra. E aí, quando a gente vai lendo o desenrolar da história de Mukta, a gente vai ficando impressionada como é possível uma sociedade aceitar que um ser humano faça tudo aquilo com outro grupo de seres humanos, né? E aí o livro todo se passa então sob dupla perspectiva, né? A Tara procurando a Mukta e a Mukta vivendo aquela vida desgraçada e na esperança de um dia ser encontrada pela Tara. E aí muitos ressentimentos, muitas culpas, muita dor é levantada ao longo de toda essa história, e ela é envolvente, é bonita ao mesmo tempo que cruel, e é isso que eu gostaria que vocês tivessem de inicial dessa obra, né? Vale muito a pena, muito a pena mesmo. Foi uma obra que ficou assim, entrou para as minhas preferidas, eu favoritei essa obra. Ela é assim, para quem gosta, né, de conhecer um pouco das culturas orientais de outros países, ela é perfeita, né? A gente vai conhecer as questões das comidas, da alimentação, essa coisa das castas, embora hoje seja proibido por lei, ainda é muito forte, muito presente. A coisa da roupa, as tradições em enterros, como é que elas funcionam, e este submundo do sequestro de crianças para servir à prostituição. A gente também fica sabendo com riqueza de detalhes. E o título do livro, né? Ele é maravilhoso, mas eu não posso dizer nada sobre ele. Quando vocês lerem, vocês vão descobrir por que ele é um título perfeito para contar aquela história, né? Todas as cores do céu. Então, gente, vamos ler cultura oriental, né? Asiática, indiana, e vamos conhecer essas histórias para que a gente não cometa os mesmos erros. Embora casamento infantil aqui no Brasil é também muito comum, é também aceitável, e a prostituição no Brasil também acontece. Se a gente fosse ler um livro do submundo da prostituição infantil aqui no Brasil, a gente também ia ficar chocado, ia ficar impressionado. Então vamos ler essa obra para desenvolver a empatia e para desenvolver também a indignação social, para que nada dessas coisas possam acontecer, pelo menos no futuro e no futuro próximo. Então essa era a minha indicação de hoje. Siga a gente nas redes sociais, entre no nosso grupo do Telegram, que eu fico compartilhando obras para quem quiser. Todas as nossas redes sociais são essas, né? Principalmente YouTube e Instagram, a gente é mais atuante. E no Telegram, né? Com compartilhamento dos vídeos e dos links de livros gratuitos. E leiam Todas as Cores do Céu da Amita Drazi, porque ninguém vai se arrepender. Por hoje é só, um beijo grande, até a próxima.